Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer bola pra frente, sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. Aprende o simples. Para quem é chegada a hora, nunca é tarde demais. Desde o dia 6 de junho, o Brasil está nas ruas. E é este o nosso tema de hoje. Tudo começou com uma série de protestos contra a tarifa de ônibus em São Paulo. Os primeiros dias foram marcados por confrontos com a polícia e políticos resistindo aos desejos dos manifestantes. Ao longo de mais de uma semana, a repercussão dos protestos foi crescendo. Pessoas de todos os cantos do país começaram a se mobilizar pelas redes sociais. Vem, vamos pra rua, pode vir que a festa é sua, que o Brasil... Até que chegou a histórica noite de 17 de junho. Mais de 250 mil pessoas foram às ruas de 28 cidades para dizer que não eram apenas os 20 centavos. Vem pra rua, porque a rua é a maior... Todos pediam por educação, saúde e segurança. Também lutavam contra a corrupção e questionavam os gastos com a Copa. O povo brasileiro mostrava que um gigante havia despertado com muito mais força do que se poderia imaginar. Mas, infelizmente, uma minoria de vândalos se infiltrou na multidão. O Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa do Rio e a sede do governo do Paraná foram invadidos. Tentativas de invasão em prédios públicos foram registradas. Felizmente, isso não calou a voz de quem realmente luta por um país melhor. Em 20 de junho, tivemos um recorde de participação nas manifestações. Quase 2 bilhões de brasileiros nas ruas de 438 cidades. Nas últimas 2 semanas, os protestos continuaram acontecendo por todo o país e os resultados começaram a aparecer. Os preços das passagens já foram reduzidos nas principais cidades. O dinheiro dos royalties do petróleo será destinado para as áreas da saúde e educação. A PEC 37, que tiraria o poder de investigação do MP e, portanto, dificultaria a apuração de casos de corrupção, foi arquivada depois de votação de maioria absoluta na Câmara. Já a proposta de transformar a corrupção em crime hediondo foi aprovada pelo Senado e será votada na Câmara. E o governo federal já busca, com o Legislativo e o Judiciário, uma maneira de realizar a sonhada reforma política. Hoje vamos debater as manifestações que tomaram conta do país e os motivos que levaram os brasileiros para as ruas. Para falar sobre este momento histórico, nós estamos recebendo o diretor-presidente da Rede Doctum de Ensino, professor Cláudio Leitão, o historiador professor Aurélio Braga da Cunha, o compositor e militante do movimento Pensa Caratinga, Manuel Boca, o historiador Nelson Sena, o psicólogo e professor Américo Galvão. Então, gente, o que significa para o Brasil este momento? O que a juventude acredita que está fazendo? Nelson, você pode responder para a gente. Bom, logo nos primeiros momentos dessas manifestações, Paulo, alguns cientistas políticos diziam, e passado algum tempo eles continuam dizendo, que a gente deveria ter um pouco de humildade para reconhecer que a gente não está entendendo muita coisa. Apesar disso, eu concordar com essa afirmação que nós não estamos entendendo muito, eu acho que é um movimento de indignação, é um movimento de um basta contra a falta de participação política, contra a falta de ser ouvido, não é? Contra a falta de cidadania política, não é, que a população brasileira foi relegada nesses últimos anos. Deve-se lembrar, Paulo, que nós tivemos algumas grandes decepções políticas. Por exemplo, um grande movimento pelas diretas já que não passa, um grande movimento popular. Quando passa esse movimento pelas diretas, já elege um presidente igual Collor, que sofre um processo de impeachment, e mesmo depois, passando por um presidente de centro e um de esquerda, Fernando Henrique e o Lula, essa participação popular nas decisões do país, ela sempre foi relegada a segundo plano. Então, eu creio que esse talvez seja uma das causas dessas manifestações, essa ausência de participação, não é, de ser ouvido nas decisões do país.
E para onde que isso vai? Esse movimento, esse interesse, essa vontade de ser ouvido? Professor Cláudio. Menina, o negócio é bom, viu? Eu quero dizer que, em primeiro lugar, estou aqui como cidadão brasileiro, né, que tem toda uma vida de acreditar e de dedicar à luta do nosso povo, não é? Chorar, sonhar, não é? Com tantas coisas, e essas manifestações reacendeu o gigante do país, que estava adormecido, mas não estava tão adormecido assim, basta a gente saber ouvi-lo direitinho. E de outro lado, em mim, acordou uma alegria enorme com o meu país, com a juventude, que a gente sempre acreditou e apostou nela. E a ideia é que mudou muita coisa, as coisas mudaram, né, nesse momento de uma forma muito forte. Mudou a nossa cabeça, nossas preocupações, nosso jeito de ver várias coisas, não é? É claro, eu que, né, lutei aí junto com todos os camaradas, companheiros aí, pelo esse processo da luta democrática para a superação do regime militar e tal. Fiquei depois de 16 anos sem votar, não? E as pessoas falam assim, não conversa comigo esse assunto não, porque eu tenho uma ideia muito especial, muito particular, vocês estão todos envolvidos com esse processo eleitoral. Eu não acredito nisso, não? Eu não acreditava porque eu via que a cada dia o povo foi alijado efetivamente desse processo. E uma eleição, ir lá, botar um voto, não é isso. A democracia que a gente sonhou, lutou por ela e queria, não era essa, não é? E, então, isso tudo que está acontecendo me deixa profundamente feliz e em paz com as ideias que eu carregava, meio, às vezes, estranho. E acho que Caratinga tem uma história muito bonita nos últimos 2 anos, de antecipar coisas importantes, como o movimento Pensa Caratinga, que na hora oportuna eu acho que a gente vai falar, senão eu acabo falando muito, meus companheiros não vão falar, não é? Então eu quero falar disso. Eu acho que tem uma reflexão fantástica para todos fazerem, tem um universo de oportunidades, de reflexão sobre a nossa sociedade, sobre a nossa juventude, sobre o futuro, sobre a reinvenção do Brasil, sobre a nova democracia que queremos construir. Manuel, você participou do primeiro movimento, né, de manifestação aqui em Caratinga, muito ativamente. Você acha que esse momento, os momentos anteriores na história do Brasil, eles tinham um foco mais definido e por não ter esse foco tão definido agora nessas manifestações, é um reflexo também de que o brasileiro precisava soltar a garganta, abrir a boca, falar muito mais do que só lutar por um foco, mas muito mais coisas estão aí na necessidade e no descontentamento das pessoas? Paulinho, eu vejo muita gente falando e dizendo que essa juventude não sabe efetivamente o que quer. Ninguém sabe o que está fazendo ali. Eu já ouvi comentários desse tipo. Mas eu acredito o seguinte, a minha mãe falava, tá difícil, vamos rezar. Eu falava, tá difícil, e xingava. A minha filha, tá difícil, e foi para a rua. Na verdade, eu acho que não precisa de ser douto em nada para estar indignado com a falta de saúde, a falta de atendimento mais digno ao cidadão, um transporte digno para o cidadão, enfim, é exatamente isso que a gente está vendo cobrar, porque dor a gente não precisa de ter conhecimento para sentir, não. E essa meninada foi para a rua, sem saber muito, foi com um jingle decorado, né, da propaganda de automóvel, que é até uma composição do Falcão do Rapa, que é um cara muito bom, inclusive, mas até um menino virou para mim e falou assim, o senhor não sabe uma música da sua época, não? Aí eu tentei ensinar na hora o Vandré para eles, né? Quer dizer, eles queriam gritar, eles querem um Brasil melhor. Isso havia muito mais do que só a vontade para a rua, era de mudar mesmo. O foco é exatamente a maior mãe que a gente tem no Brasil, a Mãe Gentil. Interessante o que você falou. Vocês acham que o movimento ele pode perder o foco, já que a gente está falando de um foco, né, que o movimento
tem que ter, ou tem vários, você acha que ele pode perder o foco por causa de vários interesses pontuais, dos descontentamentos pessoais? Ele pode acontecer isso e acabar perdendo a força, professor Américo? Olha, a gente parte do princípio que é justo se rebelar. Então, na verdade, o que a gente está percebendo é uma grande manifestação de um sentimento que estava represado. E a melhor forma de se dizer isso, né, foi através do Vem para a Rua, é justificando, né, que nós não aceitamos mais o que nos é colocado, quer dizer, um desenvolvimento com um preço muito alto, que é através da injustiça. Então, essa injustiça que bate no coração de todos, de toda a população, vem batendo no mundo inteiro, desde o final de 2011. Foi na Turquia, foi na Grécia, na Espanha, né? E agora chega aqui com essa intensidade, mas também com essa alegria que é muito peculiar do povo brasileiro. Uma forma de realmente radicalizar nas ruas, tem momento que é necessário para que essa linguagem realmente seja entendida, mas, por outro lado, é um momento de dizer assim, quero um basta em que as principais bandeiras, a saúde não é privilegiada, a educação não é privilegiada, a segurança, a violência. Olha, só no trânsito morrem mais de 100 mil pessoas por ano em nosso país. O recurso destinado à Copa, né, que se gastou para investir na Copa, nas construções de estádios, é o montante do orçamento da educação em nosso país. Então, essa luta, essa indignação, essa rebeldia, esse levante é necessário. E eu tenho certeza que não vai parar por aqui. Rompamos porteira. O muro caiu, agora criou a verdadeira ponte da verdadeira democracia participativa. É um povo novo, como disse Tom Zé. E esse povo novo traz realmente uma grande certeza de que a história, por isso que a gente tem, às vezes, dificuldade de falar o que está acontecendo, porque a história acontece em zigue-zague, ela não acontece certinha. Então, essa grande convulsão demonstra exatamente a grande virada na nossa história. Tal como as manifestações que nós esperamos que não parem por aqui, o nosso programa também não para por aqui. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais um pouquinho desse debate sobre as manifestações que acontecem em todo o país.